Sabe, quando a gente pensa em morte, a primeira imagem que vem à cabeça é a de um ponto final. Mas o que a Bíblia realmente diz sobre isso? Pois é, na narrativa bíblica, a morte é vista de um jeito completamente diferente. Ela é mais como uma passagem, uma transição cheia de significado e, acredite, de esperança. Vamos mergulhar nessa visão juntos? A morte é realmente o fim? Essa pergunta, nossa, acho que é a mais antiga que existe, né? E a resposta que a Bíblia dá não é só um não seco. É, na verdade, uma história inteira que pode mudar completamente o jeito que a gente encara a vida e o que vem depois dela. Então, para a gente entender bem essa perspectiva, vamos fazer uma pequena jornada. A gente começa lá na origem da morte, depois descobre a vitória sobre ela, aí a gente vê o que acontece logo depois do último suspiro, explora a promessa incrível da ressurreição e, por fim, como tudo isso impacta a nossa vida hoje. Vamos lá! Toda grande história de redenção começa com um problema, certo? E aqui não é diferente. Para entender a esperança que a Bíblia oferece, a gente precisa primeiro voltar lá para o comecinho de tudo e perguntar, afinal, de onde veio a morte? E aqui vem a primeira grande revelação. A morte não deveria existir. Lá no relato de Gênesis, ela não faz parte do plano original da criação. Ela aparece como uma consequência, sabe? Uma rachadura que surgiu por causa do pecado. E só essa ideia já muda tudo, porque se a morte teve um começo, então ela também pode ter um fim. E é exatamente aqui que a história tem uma virada espetacular. A gente sai do problema e vai direto para a solução. A narrativa bíblica apresenta uma resposta direta, poderosa para a questão da morte. Vamos ver como isso acontece na prática? Olha só que contraste poderoso. De um lado, a morte, que entrou no mundo como uma consequência. Do outro, a vida eterna, que é oferecida como um presente. O ponto central dessa virada toda é a ressurreição de Cristo, que é apresentada não só como um milagre, mas como a vitória definitiva que reescreve o nosso destino. Certo, mas e o momento exato? O que a Bíblia diz que acontece logo depois da morte física? Bom, vamos para a próxima etapa dessa jornada. A Bíblia descreve uma separação em 2 passos bem claros. Primeiro, o corpo, que veio do pó, volta para a terra. Simples assim. Mas o segundo passo é o que realmente importa. O espírito, que é a nossa consciência, a nossa essência, ele retorna para Deus. E essa distinção é a chave para a gente entender a promessa que vem a seguir. E é isso que nos leva direto para o coração da esperança cristã. Não é só sobre um destino imediato para o espírito, mas sobre uma promessa gigantesca para o futuro, a ressurreição. Agora se prepara para uma das ideias mais inesperadas e bonitas disso tudo. A morte de quem crê é descrita como preciosa aos olhos de Deus. E não é porque a perda não dói, claro que não. É porque ela representa o fim do sofrimento e o começo do descanso eterno ali na presença divina. E essa esperança, olha, não é uma ideia vaga, abstrata. Ela é cheia de promessas bem concretas. Um descanso eterno das lutas da vida, o reencontro com o Senhor, o fim definitivo de toda dor, de todo sofrimento e, o principal, uma vida plena na presença de Deus. Então, a gente chega no ponto crucial. Como é que essa teologia toda se conecta com a vida aqui e agora? De que forma essa crença consegue moldar o nosso presente? Na prática, essa crença tem um impacto gigante em 2 áreas principais. Primeiro, ela traz um consolo divino, sabe? Uma paz que vai além do entendimento, especialmente nos momentos de luto. E segundo, ela funciona como um grande incentivo para a preparação espiritual, motivando uma vida de fé, mas sempre com os olhos na eternidade. E a gente termina com essa frase que, para mim, resume tudo de forma perfeita. A mensagem final não é sobre medo, é sobre transformação. A morte, dentro dessa visão, deixa de ser aquele inimigo terrível e se transforma numa passagem, numa porta para a vida eterna. E essa é uma perspectiva que, sem dúvida, muda tudo.